Shalom, criançada. Espero que todos vocês estejam bem e logo nos veremos, viu? Eu sou a tia Carla e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. Mas antes, vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de poder aprender um pouquinho mais, Senhor, da Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa abrir os ouvidos e os coraçõezinhos de cada criança, Pai, para que a semente seja plantada, Pai, germinada e frutificada, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Eu vou contar a história de Josué. Alguém se lembra dele? Deus deu aos israelitas um novo líder. O nome dele era Josué. Josué levou o povo para a terra prometida. Eles atravessaram o Rio Jordão. Eles carregavam uma caixa, a arca que ficava na tenda de Deus. Eles marcharam até a cidade de Jericó. Mas como eles poderiam conquistar a cidade? Deus disse a Josué o que fazer. Os israelitas marcharam em volta da cidade por 6 dias. Mas no 7º dia, eles marcharam 7 vezes em volta da cidade. Então, eles sopraram os trompetes e gritaram: as muralhas caíram. Dando uma pausa na história de Josué, você sabe por que Deus deu essas vitórias para Josué? Vamos lá refletir algumas coisinhas? Então vamos lá. Josué era o quê? Ele confiava em Deus. Ele era obediente à palavra do Senhor. E aí o que acontecia? Ele orava e Deus falava com ele. E aí aquilo transmitia tanta segurança para ele e ele passava para o seu povo. O povo via uma convicção tão grande em Josué que obedecia. Mas vamos entender direito como é que funciona isso? Obediência. O que significa obedecer? Olha lá, obedecer significa se submeter a uma governança. Obedecer significa ser servo. Servo para servir. E Josué aceitava isso muito bem, de coração. Tanto é que Moisés o escolheu. Ele fazia com tanto amor e com tanto zelo que ele agradava o coração de Deus. Olha que interessante. Vamos lá, eu vou te falar aqui, ó. Quando Moisés deu a ordem a Josué de liderar os israelitas na guerra contra os amalequitas, ele obedeceu, ele não sentiu medo. Ele não sentiu medo, se prontificou. Mas quem foi que o capacitou? Ele não sentiu medo? Como assim? Pois é. Por quê? Porque ele sentiu a presença de Deus na vida dele. Ele sabia que Deus estava com ele na batalha. Não é interessante isso? Olha agora. Ele obedecia, mas ele não contestava, ele não perguntava. Ele simplesmente obedecia, porque ele sentia que era a vontade do Deus Pai. E você? Você obedece o seu pai, sua mãe? É fácil a gente obedecer? A gente fazer alguma coisa que a gente não gosta? Falar, puxa vida, tem que arrumar minha cama, tem que recolher o lixo para a mamãe. Puxa vida, vocês fazem isso de bom agrado ou vocês reclamam? Olha só, quando a gente faz de coração ou de bom grado sem questionar, nós estamos sendo obedientes. E quando somos obedientes, independente da nossa vontade ou de gostar ou não de fazer certas coisas, Deus se agrada, porque nós estamos cumprindo um princípio que Ele valoriza muito na gente, que é a obediência. Então, devemos o quê? Devemos ser constantes em obedecer, até quando nós não temos vontade de obedecer, certo? Combinado, né? Foi o que Josué fez.
Olha que legal, em Êxodo, no capítulo 17, o versículo 9 ao 13, diz assim: ele obedeceu a Moisés e não questionou, ele simplesmente obedeceu. Isso agradou tanto a Moisés quanto a Deus, muito mais a Deus, porque isso já era uma estratégia de Deus para a vida de Josué. E ele não questionou, ele não falou assim, mas eu não sei se eu quero, se eu não quero, mas e se você for comigo, Moisés, não vai ser melhor? Não, vamos selecionar homens fortes. Não, ele não questionou nada, ele simplesmente falou, sim, Senhor. Não é interessante isso? Mais para frente, como já sabemos, Josué virou o quê? O líder de Israel, guiando eles para a entrada na terra prometida. Isso significa o quê? Que Josué foi um excelente líder. Por quê? Porque ele tinha duas características muito importantes. Uma era ouvir e obedecer. Ouvir quem? Obedecer quem? Ouvir a Deus e obedecer a Deus. Isso mesmo, vocês acertaram. E a outra, qual que era? Ele confiava. Ele confiava em quem? Em mim? Não, né? Ele confiava em quem? Em Deus. Por que devemos confiar em Deus? Ora, se Deus é o nosso Criador, Ele quer o melhor de nós, não é verdade? Então, Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai cuidar para que tudo corra bem na nossa vida. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Olha só, tem mais um detalhezinho. Josué confiou em seu líder, Moisés, pois sabia que Deus estava no controle de tudo. Acabei de falar isso, não foi? Então, quando Josué virou líder, todo o povo confiava nele, pois sabia que ele confiava em Deus e suas ordens vinham de quem? De Deus. Um bom líder deve ser destemido? Tia Carla, o que é destemido? Um bom líder deve ser destemido. Destemido significa não ter medo. Mas se um líder tem medo, significa que ele não tem Deus e nem confia em Deus. De que Deus vai cuidar de todos os detalhes para que se cumpra o propósito naquele momento. Então, nós como cristãos devemos ter o quê? Fé, confiança no Deus que pode todas as coisas, ok? Então, vamos continuar. A história de Josué foi marcada de conquistas e vitórias. Já sabemos, né? Ele se tornou um grande líder, ele venceu as muralhas de Jericó, ele conduziu o povo dele para a terra prometida, mas tudo isso baseado em quê? Nele havia o quê? Havia a confiança no Senhor, havia a obediência no Senhor e ele era um bom líder, ele foi treinado para ser um bom líder e ele não se vangloriou ou não se achou melhor do que os outros por ser um bom líder, porque um bom líder é aquele que escuta tudo para que a gente possa tirar o melhor de tudo para ter um resultado final bom. Esse bom líder encoraja as pessoas, torna pessoas mais fortes. Isso é ser um bom líder. E é interessante porque assim, Josué, ele nunca desanimou. E olha que foram batalhas, ele tinha que cuidar de tantos detalhes do povo, né? Do povo de Israel, ele tinha que cuidar de tantas coisas e mesmo assim ele nunca desanimou, porque o Senhor sempre vinha com uma palavra para ele, sempre o conduzia e no final se resolvia as situações. E isso é importante para nós também, que devemos o quê? Devemos confiar no Senhor, devemos entregar para Ele aquelas situações que a gente não consegue resolver. Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai resolver. Sabe por quê?
Porque Deus nos amou primeiro, porque o amor dele permanece para sempre, porque o amor dele é incalculável. A gente não consegue calcular o quanto ele nos ama. Não é bonito isso? E quando José já estava bem velhinho, ele falou uma frase que até hoje nós falamos. Quem aqui vai lembrar? Vamos lá? Vamos falar juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que a gente pode tirar da história de Josué? Vamos confiar em Deus, não vamos ter medo e vamos ser obedientes. Então, vamos repetir? Vamos confiar em Deus, não vamos ter medo e vamos ser obedientes. Muito bem. Então tá, te espero na próxima aula, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.